Lamento, minha senhora, mas não consta nenhuma reserva em seu nome. Não te atrevas a voltar a contactar-me de forma patética. As palavras cruéis e cortantes daquele que tinha sido o meu marido durante 3 anos caíram com um peso gélido no corredor do Campos de Justiça, em Lisboa. Lá fora, pela janela, caía uma chuva gelada misturada com granizo. A minha mão, ao assinar os papéis, não tremeu minimamente. Achas que com um salário de 150 euros por ano, não vou conseguir livrar-me de alguém como tu? Até ao último momento, o meu marido menosprezou-me. Perguntei-me se era realmente o mesmo homem que me tinha feito promessas no altar 3 anos antes, mas não chorei. Em vez disso, sorri. No parque de estacionamento, abri a porta do passageiro do carro dele e deixei um envelope sobre o banco. No exterior só havia uma data, uma hora e o nome de um hospital. Os registros não mentem. Enquanto murmurava isso para mim mesma e me virava, o meu ex-marido olhou para o envelope com um sorriso trocista. No entanto, eu já conhecia a expressão que ele faria nessa noite quando o abrisse. O divórcio não era o fim, era o começo. Olá, sou a Matilde. Tenho 35 anos. Antes de me casar, trabalhava como gestora de sinistros numa companhia de seguros. O meu trabalho consistia em analisar documento por documento, o que significava cada papel, e como fluía o dinheiro das indemnizações após um acidente. Naquela altura não o sabia, mas essa habilidade tornar-se-ia, anos mais tarde, na arma que protegeria a minha vida. Era um inverno, 3 anos depois do meu casamento. Naquele dia, enquanto caía granizo, o corredor do tribunal em Lisboa sentia-se especialmente frio. O rosto de Gonçalo, o meu marido, banhado pela luz fluorescente, era igualmente gélido. Achas que com 150 mil euros de salário, não vou conseguir tratar de ti? Foram as suas primeiras palavras. Disse-o no mesmo lugar onde tínhamos vindo assinar os papéis do divórcio. Não respondi nada. Não porque não tivesse nada a dizer, mas porque já tinha dito tudo. Só que ele ainda não sabia. Assina os papéis rápido. Não tenho tempo. Gonçalo olhou para o relógio com impaciência. Certamente teria algum compromisso. Talvez uma partida de golfe no Estoril ou um jantar com o dono de uma farmácia importante. A sua agenda estava sempre repleta, exceto, claro está, para as consultas médicas dos seus pais. O quê? Não dizes nada? Suponho que não tenhas nada a dizer. Interpretou o meu silêncio à sua maneira, como sempre tinha feito. Simplesmente entreguei os documentos ao funcionário judicial e tirei a minha caneta. A minha mão não tremeu. Pelo contrário, estava serena, embora o casamento de 3 anos se resumisse a uma simples assinatura. Estranhamente sentia-me libertada. O som surdo do carimbo do funcionário ao estampar os papéis ressoou no corredor. Gonçalo também assinou. E assim nos tornamos estranhos. Legalmente, pelo menos. Não voltes a contactar-me e nem te atrevas a pensar em apoiar-te em mim. Foram as suas últimas palavras. Era uma frase tão previsível que mal podia considerar-se ofensiva. Gonçalo precisava sempre de confirmar a sua superioridade dessa maneira. Eu sou quem ganha o dinheiro. Eu sustentei-te. Sem mim não és nada. Ouvi essas frases durante 3 anos sem cessar, mas naquele momento sorri. O quê? O rosto dele mostrou surpresa. Provavelmente não esperava essa reação. Teria esperado lágrimas, súplicas ou talvez raiva. Mas eu apenas lhe dediquei um ligeiro sorriso. Virei costas sem dizer nada e caminhei em direção ao parque de estacionamento onde estava o carro dele. Gonçalo seguiu-me. Mas não lhe prestei atenção. Eu não tinha carro próprio. Vendi-o depois de me casar, seguindo o conselho do meu marido. Para quê? Se podes usar o meu. Detive-me junto ao carro dele, um BMW Série 5. Tinha-o comprado no ano anterior. Para um diretor comercial. O carro é o teu cartão de visita, disse ele, financiando mais de 50 mil euros. E isso foi exatamente quando as faturas da reabilitação do meu sogro se acumulavam e eu andava à procura de empréstimos. Abri a porta do passageiro. O que estás a fazer? Perguntou Gonçalo. Mas não respondi. Simplesmente tirei um envelope da minha mala e coloquei-o com cuidado sobre o banco. Era um envelope de papel pardo, volumoso, com folhas A4. No exterior não havia nada escrito, exceto uma coisa: uma data e o nome de um hospital. O que é isto? Quando ele tentou pegar no envelope,
Fechei a porta, virei-me e comecei a caminhar sob a chuva gelada. Gonçalo gritou-me algo, mas não o ouvi. Ou melhor, não precisava de ouvir. Tudo o que tinha a dizer já estava dentro daquele envelope. Enquanto caminhava do tribunal até a paragem do autocarro, a chuva intensificava-se. A minha roupa ficou ensopada. Mas não me importei. Pelo contrário, senti-me fresca. Era o primeiro caminho que percorria em 3 anos tomando as minhas próprias decisões. Enquanto esperava o autocarro da Carris, liguei o telemóvel. Não havia nenhuma chamada de Gonçalo. Suponho que ainda não tivesse aberto o envelope. Falo-ia ao chegar a casa e então perceberia. Os registros não mentem. Foi a primeira regra que aprendi na seguradora. As pessoas podem mentir, mas os documentos não. Recibos, extratos bancários, históricos médicos, mensagens de texto, registros de chamadas. Gonçalo deve ter pensado que, durante 3 anos, eu tinha sido uma vítima ignorante, que apenas tinha chorado, aguentado e suportado. Não se enganava de todo. Chorei muito e aguentei muito, mas havia algo que ele não sabia. Enquanto chorava, registrava. Enquanto aguentava, guardava. Enquanto suportava, reunia provas. Todas as noites, depois de ele adormecer, com o corpo esgotado pelo cuidado dos meus sogros e pelas tarefas domésticas, ligava o portátil e organizava um ficheiro de Excel. Data, hora, local, valor, conceito. O dinheiro gasto nas faturas do hospital da minha sogra, a reabilitação do meu sogro, os custos da cuidadora, cada medicamento. Anotei tudo. E também rastreei o dinheiro que saía da conta de Gonçalo. Os pagamentos no clube de golfe. As compras de luxo no El Corte Inglés. Os recibos de restaurantes caros na zona das docas. No início anotava por pura raiva, pela injustiça de que, enquanto eu me sacrificava, ele gastava assim. Mas ao escrevê-lo, comecei a ver padrões. Pontos estranhos. Por exemplo, havia uma indenização de um seguro de dependência cobrada em nome da minha sogra. Gonçalo tinha me dito uma vez: "A mãe cobrou o seguro, por isso estaremos bem por uns tempos." Mas não havia rastro de que esse dinheiro tivesse sido usado para as despesas médicas. Para onde tinha ido? Usando a minha experiência em seguros, investiguei. Verifiquei a conta da minha sogra, a do meu marido, as transferências, e descobri. O dinheiro da indemnização entrava na conta da minha sogra, e imediatamente era transferido para a conta de Gonçalo. E não foi 1 ou 2 vezes. Foi constante. Durante mais de 2 anos. Não é isto apropriação indevida? A indemnização destinava-se ao cuidado e tratamento da minha sogra, a titular. Se Gonçalo usava esse dinheiro para fins pessoais, poderia ter problemas legais, especialmente porque a minha sogra estava nas primeiras fases de demência e a sua capacidade de julgamento não era plena. Aprofundei mais. Verifiquei todos os detalhes das indemnizações cobradas em nome dela e comparei para onde foi realmente esse dinheiro com os recibos. As incongruências eram avassaladoras. Assim reuni informação durante 1 ano, chorando, aguentando, suportando. E hoje deixei esse registro num envelope no banco do passageiro do carro do meu marido. Dentro do envelope há coisas como estas: o histórico das indemnizações do seguro, cobradas em nome dos meus sogros, o registro das transferências para a conta de Gonçalo, os recibos dos locais, onde se gastou realmente esse dinheiro. O clube de golfe, o El Corte Inglés, restaurantes de luxo, e também os pagamentos de um hotel perto da farmácia de um cliente importante, com datas e horas anotadas, especialmente na noite em que a minha sogra desapareceu e eu passei a noite nas urgências à procura dela. Enquanto isso, Gonçalo, com a desculpa de uma reunião de trabalho, não atendia o telefone para ocultar onde e com quem estava. Na última página escrevi uma única frase: "A fortuna que conseguiste vendendo a tua família. Agora assume as consequências." O autocarro chegou. Subi e olhei pela janela. A chuva continuava a cair. Era um inverno frio, mas pela primeira vez senti calor. Não era o fim. Era o começo. Gonçalo ainda não sabe que o divórcio não é o fim, que pelo contrário, é o princípio. Tirei o telemóvel. Enviei uma mensagem a Catarina, uma antiga colega de trabalho que agora vivia no Porto. "Cata, já está feito. Posso ir já para o Porto?" A resposta chegou no instante seguinte. "Claro que sim. Vem quando quiseres. O posto de trabalho está pronto e à tua espera."
A Catarina dirigia um gabinete de peritagem de seguros no Porto. Foi a primeira pessoa a quem liguei quando decidi divorciar-me. Ela não me perguntou por quê. Simplesmente disse-me: se precisares de algo, liga-me a qualquer hora. E durante o último mês, enquanto preparava o envelope, não parou de me dar conselhos. Matilde, não chores, recolhe documentos. Os sentimentos não são provas. A minha amiga tinha razão. Os sentimentos não são provas, por muito injusto que seja, por muita raiva que sintas. Para lutar legalmente, são precisos papéis. Por isso não chorei. Bem, sim, chorei, mas mesmo enquanto chorava, registrava. O autocarro saía do centro de Lisboa. Pela janela passavam paisagens familiares. O bairro de Alvalade, onde tinha vivido durante 3 anos de casada, um lugar ao qual nunca voltaria. Tocou o telemóvel. Era Gonçalo. Não atendi. Em vez disso, desliguei o telefone. Já não havia nada para falar com ele. Toda a conversa já estava dentro do envelope. Imagino a cara que Gonçalo faria nessa noite, ao abrir o envelope. No início, provavelmente rir-se-ia. O que é isto? Mas à medida que passasse as páginas, a sua expressão endureceria, e ao ver a última, pode ser que até se desmoronasse. Não queria ver essa cena. O meu objetivo não era a vingança, só queria pôr um ponto final de forma limpa. Achas que com um salário de 150 mil euros por ano não vou conseguir tratar de ti? As suas últimas palavras ressoavam nos meus ouvidos. Não se enganava. Tinha me liquidado. Mas havia algo que ele não sabia. O que tinha sido liquidado não era eu, mas sim a sua rede de mentiras. Viajo 3 anos atrás no tempo. Tinha passado 1 mês desde o nosso casamento. A emoção de recém-casados ainda não se tinha desvanecido quando recebi uma chamada da minha sogra. Matilde, podes acompanhar-me um momento ao hospital? No início pensei que fosse um check-up de rotina. É normal que as pessoas mais velhas façam revisões frequentes. Por isso aceitei de bom grado. Claro, mãe. Mas o diagnóstico do Hospital de Santa Maria foi diferente do que esperava. Observam-se sintomas de demência incipiente. A minha sogra ficou desconcertada perante as palavras do médico. Eu, ao lado dela, também me surpreendi. Tinha apenas 66 anos. Já com demência? Ainda é uma fase inicial, por isso, com tratamento farmacológico e treino cognitivo, podemos retardar a sua progressão. No entanto, é fundamental uma observação atenta por parte do cuidador principal. Cuidador principal. Essa palavra ressoou nos meus ouvidos. Naquele momento não sabia que essa palavra se referia a mim. Ao voltar para casa, contei a Gonçalo. Querido, a tua mãe tem demência incipiente. No hospital disseram que o cuidador principal tem de estar muito atento. Puxa, que chatice. Preocupa-me que a mãe esteja sozinha. Gonçalo parecia sinceramente preocupado. E no dia seguinte apareceu uma mensagem no grupo de WhatsApp da família. Sogro. Os resultados da mãe não são bons. Seria bom que a nossa nora se encarregasse um pouco dela. Cunhada. Matilde, por favor. Cuida bem da mãe. Eu estou cheia de trabalho com as crianças. Gonçalo. A Matilde encarregar-se-á. Para isso nos casamos, não é? Para isso nos casamos. Essas palavras cravaram-se no meu peito. Eu pensava que me tinha casado por amor. Mas para Gonçalo, ao que parecia, tinha outro significado. Desde esse dia, a minha rotina mudou. Às 7 da manhã ia à casa dos meus sogros para dar a medicação à minha sogra e preparar-lhe o pequeno almoço. Às 8 entrava no escritório. Às 6 da tarde, ao sair, ia diretamente à casa dos meus sogros para preparar o jantar. Às 9 da noite voltava para minha casa para lavar a louça e pôr máquinas de roupa. À meia-noite, finalmente deitava-me. Os fins de semana levava a minha sogra ao hospital, levantava os medicamentos na farmácia, procurava programas de treino cognitivo. Os primeiros meses foram suportáveis. Era duro, mas consolava-me pensando que era o meu dever como nora. A minha sogra também me agradecia. Mas meio ano depois, o meu sogro sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC. Por sorte, a sua vida não correu perigo, mas ficou com o lado direito do corpo paralisado. Precisava de reabilitação, pelo menos 6 meses ou 1 ano de tratamento intensivo. E de novo apareceu uma mensagem no grupo de WhatsApp. Cunhada. Matilde, por favor, encarrega-te também do pai. A minha casa é um caos com as atividades extracurriculares dos miúdos. Gonçalo.
Matilde, querida, sinto muito pedir-te isto, mas podias ocupar-te um pouco mais dos meus pais por uns tempos? Eu compensar-te-ei ganhando muito dinheiro. Compensação com dinheiro. Foi a primeira vez que senti que algo não estava bem, mas era difícil dizer alguma coisa. Os meus sogros estavam doentes e parecia natural que a nora cuidasse deles. Assim passaram outros 6 meses. Um dia, a minha chefe no escritório chamou-me. Matilde, ultimamente não te vejo bem. Estás bem? Sim, estou bem. Tenho notado que cometes mais erros. Queria assegurar-me de que estás em condições de te concentrares no trabalho. A minha chefe tinha razão, não conseguia concentrar-me. Não dormia bem à noite. O horário de fisioterapia do meu sogro, a hora da medicação da minha sogra, as datas de pagamento das faturas do hospital. A minha cabeça era um caos. Nessa noite disse a Gonçalo: Querido, ultimamente custa-me muito trabalhar com a situação dos teus pais. Pois despede-te. A resposta dele foi simples e direta. O quê? Deixar o trabalho? Quanto ganhas por mês? Nem 1.200 euros, verdade? Eu posso dar-te muito mais do que isso. O meu salário é de 150 mil euros por ano. Não precisas de trabalhar. Mas o quê? Os teus pais estão doentes. A nora deve cuidar deles em casa. É o normal, não? O normal. Perante essa palavra fiquei sem resposta. Era realmente normal renunciar à minha carreira para ser a nora? Eu gosto do meu trabalho. Não é apenas pelo dinheiro. Se gostas, falo como um hobby. O urgente agora são os meus pais. Matilde, sacrifica-te um pouco. Eu farei todo o possível para ganhar dinheiro. Sacrifício. Essa palavra caiu sobre o meu peito com um peso avassalador. No final, saí da empresa. Contive as lágrimas e apresentei a minha demissão. Os meus colegas lamentaram. Matilde, vais mesmo embora? Estavas a fazer um ótimo trabalho aqui. Surgiu um problema familiar. Não era mentira, mas também não era toda a verdade. Quando voltei para casa depois de me demitir, Gonçalo recebeu-me com um sorriso radiante. Bem feito. Agora poderás cuidar dos meus pais como deve ser. Dar-te-ei 3.000 euros por mês para as despesas, mais do que ganhavas. Vês? 3.000 euros. Era mais do que o meu salário, sim, mas por alguma razão senti um amargo na boca. Sentia que o valor do meu trabalho tinha sido avaliado em dinheiro. E Matilde, já que estamos nisto, por que não trazemos os meus pais para viver conosco? Ou quê? A nossa casa é maior. Se viverem aqui, será mais cômodo para ti. Não terás de ir e vir. E assim os meus sogros mudaram-se para a nossa casa. No início tudo correu bem. Quando a minha sogra me dizia: Matilde, obrigada, sentia que estava a fazer o correto, mas com o tempo o ambiente mudou. Matilde, a sopa está um pouco insonsa. Matilde, por que lavaste essa roupa assim? Está toda amarrotada. Matilde, passou a hora do medicamento do teu pai? A nora tem de estar atenta a isso. Os agradecimentos desapareceram e só ficaram as críticas. E Gonçalo, a mãe tem razão. Matilde presta um pouco mais de atenção. Gonçalo punha-se sempre do lado da mãe. Por muito que eu lhe dissesse que estava esgotada, a resposta dele era sempre a mesma. Eu ganho o dinheiro. O teu trabalho é cuidar da casa. Os 3.000 euros mensais eram, na realidade, totalmente insuficientes. Depois de pagar as despesas hospitalares dos meus sogros, os medicamentos e a cuidadora, mal sobrava nada. Um dia disse a Gonçalo: Querido, podias aumentar um pouco o dinheiro para as despesas? As faturas do hospital são muito altas. Quanto é que te dou? 3.000. É suficiente. Mas só as despesas médicas dos teus pais superam os 2.000 por mês. Pois poupa mais. Eu estou muito ocupado fora de casa para me preocupar com essas coisas. Poupa mais, dizia ele. Eu já estava a poupar ao máximo. Há anos que não comprava roupa e ao cabeleireiro ia uma vez por ano, se tanto. Ao meio-dia quase nunca comia. E mesmo assim, o dinheiro continuava a não chegar. No final, cancelei o meu plano poupança-reforma, o dinheiro que tinha estado a amealhar desde antes de me casar. Com isso paguei as faturas. Mas também se esgotou em 6 meses. O seguinte foi a minha conta poupança. Gastei até o último cêntimo que tinha guardado para emergências. E a última coisa em que toquei foi na calção do pequeno espaço comercial que o meu pai me tinha deixado antes de morrer. O meu pai deixou-me uma pequena loja. Guarda-o para o que der e vier, disse-me ele.
A caução era de 35 mil euros. Tentei não lhe tocar, mas não tive outra opção. Precisava de dinheiro urgentemente para a fisioterapia do meu sogro. Contive as lágrimas. Levantei a caução e paguei as faturas. Nessa noite contei a Gonçalo. Querido, tive de usar a caução da loja que o meu pai me deixou. Ah, bom, não havia outra opção. Havia que solucionar o urgente primeiro. Essa foi a reação dele. Nem um desculpa, nem um obrigado. Nesse momento senti que algo se partia dentro de mim. Durante 3 anos, tinha dado tudo. A minha carreira, o meu tempo, o meu dinheiro, a minha dignidade. E Gonçalo tomava-o por garantido. Sentenciava-o como o teu dever, porque és a nora, porque eu ganho o dinheiro, porque tu escolheste. Essas palavras foram minando a minha autoestima pouco a pouco. Um dia olhei-me ao espelho e vi uma estranha, uma pessoa demacrada, esgotada, sem vida. Esta sou eu? As lágrimas saltaram-me dos olhos, mas não tinha tempo nem para chorar. Aproximava-se a hora da medicação da minha sogra. Assim aguentei dia após dia. Ou mais do que aguentar, simplesmente deixei-me levar sem sentido, sem direção. Até esse momento não sabia que tudo tinha sido uma armadilha para a nora e que Gonçalo era quem a tinha montado. Chegou outro inverno. Fazia 2 anos e meio que me tinha casado. Naquela noite, sobre a mesa da sala, amontoavam-se as faturas. A reabilitação do meu sogro, a medicação para a demência da minha sogra, os honorários da cuidadora. No total, mais de 2.500 euros por mês. Com os 3.000 que Gonçalo me dava, era totalmente insuficiente. Se descontasse a hipoteca, as faturas da luz e água e os produtos de primeira necessidade, o saldo era negativo. Comecei a usar um cartão de crédito para pagar outro. Com o cartão A, pagava a dívida do B, e com o B, a do C. Assim chegava o mês seguinte e voltava ao início. Aguentei assim 6 meses, mas os juros cresciam como uma bola de neve. No final pedi um crédito pessoal. No início foi uma quantia pequena, uns 2.000 euros. Pensei que poderia devolvê-lo cedo, mas não tinha dinheiro para o fazer. Se o tirasse das despesas da casa, atrasavam-se os pagamentos do hospital. Se priorizasse o hospital, não havia para viver. O empréstimo converteu-se em 4.000 euros, depois em 6.000. E depressa superou os 10.000. Não conseguia dormir à noite, calculando juros, planeando as despesas do mês seguinte. A minha cabeça estava cheia de números. Um dia, Gonçalo chegou a casa a gabar-se dos seus novos tacos de golfe. Olha isto! O último modelo. Custaram-me 3.500 euros. 3.500 euros? Sim. Como sou comercial, tenho de jogar bem golfe. Jogo com clientes e não posso ir com equipamento Helles. Não consegui dizer nada. Com 3.500 euros poderia ter pago metade da minha dívida. Querido, ultimamente estamos muito apertados de dinheiro. Podias dar-me um pouco mais para as despesas? Já te dou 3.000. Não é suficiente. É que as faturas do hospital são muito altas. Vão-se 2.500 por mês, por isso quase não fica nada. Pois devias ter poupado mais. Eu também tenho muitas despesas fora de casa. Mas gastares 3.500 euros em tacos de golfe? É um investimento. Um investimento? Se não cuido dos meus clientes, não poderei manter o meu salário. É que não entendes. Gonçalo, zangado, foi para o quarto. A palavra investimento dava voltas na minha cabeça. Uns tacos de golfe eram um investimento e as faturas do hospital um desperdício. Uns dias depois, por acaso vi o extrato do cartão de crédito de Gonçalo. Estava sobre a mesa. No início ia ignorá-lo. Mas algo me chamou a atenção. El Corte Inglés, 2.800 euros. 2.800 euros no El Corte Inglés? O que tinha comprado para que fosse tão caro? Restaurante. 350 euros. Hotel CXO. 800 euro. Clube de golfe. 1.200 euros. Num só mês, Gonçalo tinha gasto mais de 10.000 euros. Tremiam-me as mãos. O que se estava a passar? Enquanto eu sobrevivia à base de empréstimos e fazendo malabarismo com os cartões, o meu marido gastava 10.000 euros por mês. Querido, o que é isto? Mostrei-lhe o extrato. Ouquê? O extrato do teu cartão. Gastaste mais de 10.000 euros num mês. E depois? Disse com total naturalidade.
Dás-me apenas 3.000 para as despesas e tu gastas 10.000? Parece-te normal? É o meu dinheiro. Que problema há em que o gaste como quiser? Não é um problema. É que eu tive de pedir um empréstimo pelas faturas do hospital. Isso é porque não sabes gerir o dinheiro. Ou quê? Com 3.000 é suficiente. Há famílias que vivem com muito menos. Se não te chega, é porque não te sabes organizar. Fiquei sem palavras. Que não sabia organizar-me. Querido, estou a poupar ao máximo. Há anos que não compro roupa. Não vou ao cabeleireiro, pois corta nas despesas dos teus pais. Não é necessário que vão a sítios tão caros. Não é a saúde dos teus pais o primeiro? Sim, é o primeiro, mas não vou estourar todo o meu dinheiro nisso. A expressão, o meu dinheiro gelou-me o sangue. Para Gonçalo, este dinheiro não era nosso. E além disso, Matilde, foi a tua escolha, deixar o trabalho e cuidar dos meus pais em casa. Foi porque tu me pediste. Eu obriguei-te? Dei-te a opção. Tu escolheste. Porque me pões a culpa a mim? Gonçalo realmente parecia pensar que não tinha feito nada de mal. Nessa noite não consegui dormir. Foi então que me apercebi de que o sacrifício tinha sido exploração. Eu pensava que me estava a sacrificar pela família. Mas Gonçalo dizia que tinha sido a minha escolha. E punha-me a mim toda a responsabilidade dessa escolha. No dia seguinte comecei a registrar tudo. Fotocopiei os extratos do cartão de Gonçalo. Verifiquei os movimentos da sua conta. Anotei em colunas paralelas o que eu gastava e o que ele gastava. Criei um ficheiro de Excel e organizei-o por datas. 3 de novembro de 2022. Reabilitação sogro. 800 euros. Gonçalo. Pagamento clube de golfe. 1.200 euros. 10 de novembro de 2022. Medicação sogra. 350 euros. Gonçalo. Compra em boutique de luxo na Avenida da Liberdade, 2.500 euros. 18 de novembro de 2022. Honorários cuidadora. 600 euros. Gonçalo. Jantar em restaurante, 450 euros. Os números acumulavam-se, e então descobri algo estranho. Havia uma indenização de um seguro de dependência em nome da minha sogra. Estava a ser cobrada mensalmente há 1 ano. Lembrei-me que Gonçalo me tinha dito: a mãe cobrou o seguro, por isso estaremos bem por uns tempos. Mas nunca tínhamos usado esse dinheiro para pagar as faturas do hospital. Eu sempre o tinha pago do meu dinheiro. Então, para onde tinha ido o seguro? Verifiquei a conta da minha sogra. Como tinha demência, Gonçalo geria. Estava o registro da entrada do seguro 1.200 euros cada mês, mas no mesmo dia da entrada também estava registrada uma transferência para a conta de Gonçalo. Transferência para Gonçalo. G. Por 1.200 euros. Uma vez por mês, sem falta. Fiquei sem fôlego. O dinheiro do seguro era para o cuidado da minha sogra e Gonçalo transferia-o para a sua conta pessoal. Em que o gastava? Comparei com os extratos do seu cartão. As datas em que entrava o seguro e as datas em que Gonçalo fazia grandes despesas coincidiam quase na perfeição. Dia de cobrança do seguro. Compra de um artigo de luxo numa boutique. Dia de cobrança do seguro. Pagamento no clube de golfe. Dia de cobrança do seguro. Pagamento em restaurante e hotel de luxo. Não era isto apropriação indevida? A minha sogra com demência não tinha plena capacidade de julgamento, e Gonçalo usava o dinheiro do seguro dela para fins pessoais. Era algo que podia ter consequências legais. Liguei à minha antiga colega, Catarina. Cata, podes ajudar-me? O que se passa? É complicado de explicar, mas quero verificar algo relacionado com um seguro. A Catarina dirigia um gabinete de peritagem no Porto. Rastrear o fluxo do dinheiro dos seguros era a especialidade dela. Um seguro? Matilde, tens algum problema? Sim. Creio que a indemnização do seguro de dependência da minha sogra está a ser usada para outras coisas. Expliquei a situação à minha amiga. A demência da minha sogra, o seguro, as transferências, as despesas do cartão de Gonçalo. Catarina ouviu em silêncio. E depois disse em voz baixa: Matilde, isso é apropriação indevida. Imaginava. O dinheiro do seguro deve ser usado para o tratamento ou cuidado do segurado. Se um familiar o usa para fins pessoais, é um problema legal, especialmente se o segurado não tem plena capacidade de julgamento por demência. Então o que faço? Primeiro, reúne provas.
Extratos das transferências, das despesas do cartão, faturas do hospital. Guarda tudo. E Matilde? Sim, não chores. Recolhe documentos. Os sentimentos não são provas. As palavras da minha amiga fizeram-me chorar, mas não chorei. Tinha de usar esse tempo para registrar. Desde esse dia pus-me em marcha de forma sistemática. Fiz cópias da caderneta da minha sogra, verifiquei o histórico de pagamentos do seguro, fotocopiei todos os extratos do cartão de Gonçalo e organizei tudo, data por data, num Excel. Data, valor do seguro, transferência, despesa de Gonçalo, despesa real no hospital. Os números formaram um quadro completo. Em 2 anos, Gonçalo tinha gasto 36 mil euros do seguro da mãe dele. O dinheiro gasto nas faturas reais do hospital foi de 0 euros. Tinha pago tudo eu. Então, para onde foram esses 36 mil euros? Golfe, luxo, restaurantes, hotéis e algo mais. Havia pagamentos frequentes perto da farmácia de uma cliente importante. No início pensei que seriam despesas de trabalho, mas as horas eram estranhas. Durante a semana, às 9 ou 10 da noite, inclusive aos fins de semana. E também havia pagamentos de hotel, um hotel a 5 minutos de carro dessa farmácia. A suspeita converteu-se em certeza. Gonçalo estava a usar o dinheiro do seguro da mãe para custear uma aventura. Nessa noite sentei-me em frente ao portátil e comecei a preparar o envelope. Ainda não tinha decidido divorciar-me, mas pensei que poderia precisar dele algum dia. Os registros não mentem. Era o princípio que tinha aprendido na seguradora. As pessoas podem dar desculpas, mas os números não. Os recibos, os extratos, os movimentos do cartão. Tudo isso conta a verdade. Reuni as provas em silêncio. Gonçalo não se teria percebido que todas as noites, depois de ele adormecer, eu ligava o portátil e registrava tudo. A semente da dúvida tinha criado raízes, e essas raízes tornaram-se cada vez mais profundas. Chegou a primavera. Mas dentro de casa continuava a ser inverno. Era março no meu 3º ano de casamento. As saídas de Gonçalo tornaram-se muito mais frequentes. Hoje tenho uma reunião com um cliente. Chegarei tarde. Amanhã tenho golfe. Este fim de semana tenho um compromisso de trabalho. Pode ser que não venha dormir. No início acreditei nele. Pensei que, como comercial, era importante que cuidasse dos clientes. Mas as provas que tinha reunido contavam outra história. O dia da reunião havia um pagamento de hotel. O dia do golfe tinha comprado uma mala de luxo para a senhora numa boutique. Uma noite saltou uma notificação no telemóvel de Gonçalo. Ele estava no banho e o telefone no sofá da sala. Patrícia, querido, a que horas nos vemos amanhã? Patrícia. Gonçalo mencionava-a frequentemente. A farmacêutica, filha do dono de uma cadeia de farmácias, é uma cliente importante. Tenho de cuidar bem dela, tinha-me dito. Mas o conteúdo da mensagem era demasiado pessoal para ser de uma cliente. Quis continuar a ver. Mas ouvi Gonçalo a sair do banho e memorizei o nome. Patrícia. Uns dias depois, Gonçalo voltou a dizer que saía. Tenho uma reunião com um cliente. Chegarei tarde. Que cliente? Pela zona do Parque das Nações. Não, por nada. Gonçalo saiu às 7 da tarde e às 11 da noite ainda não tinha voltado. Verifiquei a localização dele. Tínhamos a localização partilhada em família. Não estava no Parque das Nações, estava em algum lugar da zona de Alvalade. Procurei a morada. Era um hotel. No dia seguinte, verifiquei o extrato do cartão. Hotel. 280 euros. Noite anterior, 21,30. Restaurante. 180 euros. Noite anterior, 19,45. Com a desculpa de uma reunião de trabalho, tinha jantado num restaurante e depois tinha ido a um hotel. Não queria continuar a investigar, mas não podia parar. Precisava de saber a verdade. Na semana seguinte, o padrão repetiu-se. Hoje tenho um compromisso de trabalho e um pagamento de hotel. Amanhã tenho de jantar com um cliente. E outro pagamento de hotel. Ia a hotéis 4 ou 5 vezes por mês. Perguntei a Gonçalo. Querido, ultimamente estás muito ocupado. Estás bem? Sim, um pouco atarefado. Se não cuido dos clientes, os resultados baixam. Mas é necessário chegar ao ponto de ir a hotéis? Não te estás a esforçar demasiado? Hotel? Que hotel? Não sei. Vi no extrato do cartão que há alguns pagamentos de hotel. Ah, isso é quando tenho de viajar para fora de Lisboa. Por que vês os meus extratos? Para controlar as despesas da casa.
Não precisas de controlar o meu cartão. Preocupa-te com o teu. Gonçalo, irritado, encerrou a conversa, mas eu sabia. O hotel não estava fora, mas sim em Lisboa. Era mentira. E eu guardei essa mentira como prova. Em meados de abril, a minha sogra desapareceu. Estava a preparar o jantar e apercebi-me de que não havia. Mãe, mãe, procurei por toda a casa, mas não estava. A porta da rua estava aberta. Tinha saído. É perigoso que um paciente com demência deambule sozinho. Calcei os sapatos à pressa e saí a correr. Dei uma volta pelo bairro, mas não a encontrei. Liguei à porteira, a PSP. Procurei por toda a parte. Perto das 10 da noite, encontrei-a numa loja de conveniência 24 horas do bairro. Estava sentada, com o olhar perdido. Mãe, está bem? Matilde? Onde estou? Numa loja, vamos para casa. Levei-a de volta à casa. Por sorte não se tinha magoado, mas eu estava esgotada. Tinha estado a correr durante horas. Nesse tempo liguei a Gonçalo umas 20 vezes, mas não atendeu. Ao chegar à casa enviei-lhe uma mensagem. A mãe tinha desaparecido, mas já a encontrei. Por favor, atende o telefone. A resposta chegou uma hora depois. Estou numa reunião de trabalho. Falamos logo. Reunião de trabalho. Essa expressão ficou-me atravessada na garganta. No dia seguinte verifiquei o extrato do cartão dele. Hotel, 320 euros. Noite anterior, 21. Enquanto eu procurava a mãe dele pelo bairro, Gonçalo estava num hotel com a desculpa de uma reunião de trabalho. Uns dias depois, o meu sogro caiu no centro de reabilitação. Por sorte não foi grave, mas levaram-no para as urgências. Corri para o hospital. Eram as 11 da noite. Enquanto esperava no corredor das urgências, liguei a Gonçalo. Querido, o teu pai caiu e está nas urgências. Vaia, magoou-se muito? Ainda lhe estão a fazer exames. Podes vir? Agora estou num jantar de empresa. Estamos nas urgências. O teu pai? Sim, mas é que agora é-me um pouco difícil sair. Fica tu e depois ligas-me. Gonçalo desligou. Fiquei sozinha nas urgências. À minha volta havia muitos pacientes acompanhados das suas famílias. Eu era a única que estava sozinha. Por sorte, o meu sogro não tinha nada grave, apenas contusões, mas teve de passar a noite no hospital. Gonçalo chegou às 2 da manhã. Pai, estás bem? Sim, por sorte não é grave. Ah, pois alegro-me. Amanhã tenho uma reunião à primeira hora, por isso vou-me já embora. Matilde, cuida do pai, por favor. Gonçalo foi-se embora sem ter estado nem 10 minutos. Sentei-me numa cadeira e cuidei do meu sogro até de manhã. Os meus olhos fechavam-se e abriam-se. O meu corpo pesava 1 tonelada, e então de repente pensei: o que estou a fazer? É isto algo que devo fazer por ser a nora ou simplesmente estão a utilizar-me? Já sabia a resposta. Mas não queria admiti-la. Se o fizesse, sentia que me desmoronaria. No início de maio, Gonçalo disse-me de repente: Matilde, vamos divorciar-nos. O quê? Divorciar-nos? Creio que já não somos compatíveis. Não podia acreditar no que ouvia. Por que dizes isso tão de repente? Não é de repente. Levo um tempo a pensá-lo. Quando estou contigo, pareço um desgraçado. Um desgraçado? Sim. Ganho 150 mil euros por ano, e a minha mulher passa o dia em casa a cuidar de 2 idosos. O que pensará a gente? Que não sei nem cuidar da minha esposa. Fiquei sem fôlego. Estou em casa porque tu me pediste. Quem foi que me disse para deixar o trabalho para cuidar dos teus pais? Quando te obriguei? Dei-te a opção. Tu escolheste. Escolha? Tu disseste-me que me darias dinheiro para as despesas e que ficasse em casa. E dou-te. 3.000 euros. Parece-te pouco. As palavras de Gonçalo fizeram-me chorar, mas tentei conter-me. Por que choras? O que fiz de mal? Não fizeste nada de mal. Nada de nada, disse com ironia. O quê? Que tom é esse? Estás a desafiar-me? Não te desafio. Só digo a verdade. A verdade? Que verdade? Que não fizeste nada de mal? Ganhas dinheiro, dás-me para as despesas, pedes-me que cuide dos teus pais. Tudo correto. Mas esqueceste-te de uma coisa. Do quê? Do trato humano. Gonçalo bufou. Trato humano? Dizes que não te tratei como a uma pessoa? Sim, mas bom. Com o bem que te tratei, dei-te dinheiro,
levei-te de carro, dei-te uma casa grande onde viver, e isso não te parece um trato humano? Já não podia conter-me mais. Um trato humano é respeitar a outra pessoa, perguntar a sua opinião, dar-lhe a opção de escolher, ter em conta os seus sentimentos. E tu não fizeste isso nem uma única vez. Basta. Não, não me calo. Aguentei 3 anos. Agora vou dizer o que penso. Que es que pensas? Que tu não me viste como uma pessoa, mas como uma ferramenta. Uma ferramenta para cuidar dos teus pais. Uma ferramenta para as tarefas domésticas. Uma ferramenta para te sentires superior. O rosto de Gonçalo endureceu. Divorciemo-nos, disse eu primeiro. Gonçalo olhou-me com incredulidade. Provavelmente não esperava que eu pedisse o divórcio primeiro. Bem, divorciemo-nos. Mas não esperes nada da partilha de bens. É dinheiro que ganhei eu. Porque haveria de dar-te a ti? Não quero a partilha de bens. Também não haverá pensão de alimentos. Também não a quero. Então o que queres? Nada, disse em voz baixa. Não quero nada. Só quero terminar. De forma limpa. Gonçalo olhou-me com estranheza, mas depois sorriu. De acordo. Façamos assim. Na próxima semana vamos ao tribunal. Assim se fixou a data do divórcio. Nessa noite liguei o portátil e reuni todas as provas que tinha recolhido durante o último ano num só ficheiro. O histórico de apropriação indevida do seguro da minha sogra. Os indícios da infidelidade de Gonçalo. A comparação entre as despesas médicas e as compras de luxo. Uma lista de tudo o que eu tinha sacrificado. Imprimi tudo em folhas A4 e coloquei-o num envelope de papel pardo. No exterior do envelope não escrevi nada, exceto uma coisa. 7 de abril. De 2024. 21. Hotel. Era o dia em que a minha sogra tinha desaparecido. Na última página, escrevi uma única linha. A fortuna que conseguiste vendendo a tua família. Agora assume as consequências. Selei o envelope e guardei-o no fundo de uma gaveta. Entregar-lhe-ia no dia do divórcio. Era um mês antes do divórcio. Gonçalo, ao ver que eu tinha aceitado o divórcio sem reclamar, parecia ter relaxado. Ao dizer-lhe que não queria nem partilha de bens nem pensão, baixou a guarda por completo. Matilde, na próxima sexta-feira vamos ao tribunal. Fica-te bem a hora? Sim, fica bem, respondi com calma. Gonçalo deve ter pensado que me tinha rendido, que tinha aceitado a derrota e me retirava em silêncio. Mas não me tinha rendido. Estava a preparar-me. Nessa noite liguei a Catarina. Cata, decidi divorciar-me. Sim, já decidiste? No próximo mês vamos ao tribunal. Matilde, estás bem? A voz da minha amiga soava preocupada. Estou bem. Ou melhor, estarei. Decidi não pedir nem partilha de bens nem pensão. O quê? Por quê? Não quero prolongar a luta. Só quero terminar de forma limpa. Era a verdade. Não queria dinheiro. Também não queria arrastar-me pelos tribunais lutando contra Gonçalo. Mas havia uma coisa que queria deixar clara. Cata, podes verificar um envelope por mim? Envelope? Sim. Reuni todas as provas. Gostaria que lhe desses uma vista de olhos. Envia-me. Verificarei. Enviei-lhe o ficheiro por e-mail. No dia seguinte, a Catarina ligou-me. Matilde, isto é incrível. As provas da apropriação indevida do seguro são contundentes. Os extratos das transferências, as despesas do cartão, tudo encaixa. Com isto podes entalá-lo legalmente. Já vejo. E os indícios de infidelidade também são quase certos. Com os pagamentos do hotel e os registros de localização. Matilde, com isto podes pedir uma pensão. Ou melhor, deves pedi-la. Cata, não faço isto por dinheiro. Eu sei, mas é teu direito. Ainda assim, eu só quero pôr um ponto final. Não quero vingar-me. Catarina suspirou. De acordo. Faz o que achares conveniente. Mas se mudares de opinião, liga-me a qualquer hora. Obrigada, Cata. E Matilde. Depois do divórcio virás para o Porto, verdade? Sim. Já não tenho motivos para ficar em Lisboa, pois trabalharás no meu gabinete. O lugar está pronto. Ah, sério? Obrigada, Cata. Depois de desligar, voltei a tirar o envelope. Eram mais de 50 folhas. O registro de 2 anos estava lá intacto. A primeira página era o histórico do seguro da minha sogra. Histórico de cobrança do seguro de dependência.
Março de 2022. Abril de 2024. 1.200 euros mensais. Total 25 meses. Valor total 30.000 euros. E a seguir o registro das transferências desse dinheiro da conta da minha sogra para a de Gonçalo, organizado por datas. Depois vinha o histórico de despesas do cartão de Gonçalo. Tinha feito uma comparação entre as datas de cobrança do seguro e as datas das grandes despesas de Gonçalo. 15 de março de 2022. Entrada seguro, 1.200 euros. Despesa cartão Clube de Golfe, 1.200 euros. 15 de abril de 2022. Entrada seguro, 1.200 euros. Despesa cartão El Corte Inglês, 2.800 euros. 15 de maio de 2022. Entrada seguro, 1.200 euros. Despesa cartão restaurante e hotel, 650 euros. O padrão era claro. Quando entrava o dinheiro do seguro, Gonçalo usava-o para satisfazer os seus caprichos. A secção seguinte era o histórico de despesas médicas reais, a medicação para a demência, a reabilitação, os honorários da cuidadora, tudo pago com o meu cartão e da minha conta. Anexei cópias dos recibos com data e valor. E a última parte, os indícios de infidelidade. 16 de abril de 2024. 21. Pagamento de hotel. 320 euros. Esse foi o dia em que a minha sogra desapareceu. Enquanto eu a procurava pelo bairro, Gonçalo estava num hotel. Ao lado anexei o registro de localização dele. Uma captura de ecrã da localização partilhada mostrava com precisão onde tinha estado Gonçalo a cada hora. 19. Restaurante em Alvalade. Chiguet. Nol. Hotel Malvalade. 1. Regresso a casa. E a última página. A fortuna que conseguiste vendendo a tua família. Agora assume as consequências. Resume-o numa só linha. Não queria escrever mais. Não queria desabafar a minha raiva nem a minha tristeza. Só registrei os factos. Números, datas, registros. Os registros não mentem. Voltei a selar o envelope. Até ao dia do divórcio, Gonçalo pensaria que eu não sabia nada. Uma nora ingênua, que, cansada de aguentar, se tinha rendido. Assim me veria ele. Mas eu sabia que não era uma rendição, mas sim um ponto final. Cheguei ao porto 3 dias depois do divórcio. A Catarina estava à minha espera na estação de Campanhã. Matilda, a minha amiga, abraçou-me com força. Nesse momento, as lágrimas saltaram-me dos olhos. Foi duro, verdade? Sim. Mas já estou bem. Isto não é Lisboa. Aqui podes começar de novo. A Catarina levou-me ao seu escritório. Catarina R. Gabinete de Peritagem de Seguros. O letreiro chamou-me a atenção. Era um escritório pequeno, mas ordenado. Aqui é. Preparei o teu sítio. Dentro havia 4 secretárias, uma delas era a minha. Aprende o trabalho pouco a pouco. Não te aflijas. Obrigada, Cata. Que obrigada. Ajudamo-nos mutuamente. A primeira semana foi de adaptação. Aprender a ler os relatórios de seguros, os métodos de investigação de sinistros, os critérios de cálculo de danos. Havia muito a aprender. No início estava nervosa. Levava 3 anos sem trabalhar. Mas assim que comecei, o meu corpo recordou-o. Matilde, podes dar uma vista de olhos a este relatório? A Catarina entregou-me um processo. Era uma reclamação por um acidente de viação. Comecei a ler o relatório. Data e local do acidente. Descrição dos danos. Histórico médico. Os números saltaram à vista e vi algo estranho. Cata, o valor reclamado das despesas médicas parece-me um pouco estranho. Como? O histórico clínico e o valor reclamado não coincidem. Parece que faturaram mais tratamentos do que os que realmente se realizaram. A Catarina ouviu as minhas palavras e voltou a verificar o relatório. Tens razão, viste bem. Nestes casos há que confirmar com o hospital, não é? Sim. Liga agora mesmo. Liguei ao hospital e voltei a verificar o histórico clínico. Efetivamente estava sobrefaturado. O custo real do tratamento era aproximadamente 60% do reclamado. Cata, confirmei. É uma sobrefaturação. Genial. Pois prepara um relatório de ajuste. Calculei o valor correto e redigi o relatório. A Catarina leu-o e sorriu. Como esperava de ti, Matilde. Não perdeste o jeito. Achas? Sim.
O detalhe está aí. Com isto podes de sobra. O elogio da minha amiga deu-me confiança. Ainda posso fazê-lo. Assim passou o primeiro mês. À medida que me habituava ao trabalho, os meus resultados melhoraram. No segundo mês, saí para fazer a minha primeira investigação de campo. O cenário de um incêndio. Um pequeno restaurante tinha ardido. Ao chegar, a dona estava a chorar. Ardeu tudo. Um negócio que levei durante 20 anos. Minha senhora, tenho seguro em dia, verdade? Sim, mas não sei quanto me pagará a seguradora. Investiguei o local a fundo. A causa do incêndio, o alcance dos danos, a magnitude das perdas. Fotografei e registrei tudo. E uma semana depois redigi o relatório. A indenização que a dona podia receber era de uns 80 mil euros. Minha senhora, trago-lhe boas notícias. Poderá receber uns 80 mil euros do seguro. A sério? 80 mil? Sim. Calculei as perdas para que se reflitam ao máximo. A dona, a chorar, pegou-me nas mãos. Obrigada. Muito obrigada. Nesse momento senti o significado do meu trabalho. Não estava apenas a calcular indemnizações, mas a ajudar alguém a reconstruir a sua vida. Ao terceiro mês, fui a número 1 em resultados do escritório. A Catarina felicitou-me. Matilde, é incrível. Já és a número 1. Tive sorte. Não é sorte. É talento. És meticulosa e precisa. Por isso os clientes te apreciam. Efetivamente, os clientes que eu levava tinham um alto grau de satisfação. A menina Matilde explica as coisas tão bem que é fácil de entender. Graças a ela recebi a indemnização que me correspondia. Obrigado. Estes comentários acumularam-se, e pouco a pouco fui recuperando a confiança. Posso fazer. Ló. Não. Estou a fazer. Ló bem. Mas em Lisboa estavam a passar-se outras coisas. Um dia ligou-me a minha ex-cunhada. Matilde, é verdade que foste para o Porto? O meu irmão Gonçalo está muito estranho ultimamente. Fizeste ele alguma coisa? Eu? Não sei. É que parece que está muito estressado e pensei que poderia ser por tua causa. Eu não fiz nada. Certeza? A minha ex-cunhada desligou com um tom de desconfiança. Uns dias depois, a Catarina disse-me a sorrir. Parece que o teu ex-marido está metido numa alhada. Por quê? Uma amiga minha de Lisboa contou-me. Ao que parece, o teu ex-marido está a ser auditado na empresa dele. Uma auditoria? Sim, parece que há suspeitas de apropriação indevida. Senti um aperto no coração. O envelope. Gonçalo deve ter aberto o envelope e teriam tomado alguma medida, mas eu não tinha feito nada. Só entregar o envelope. Matilde. Fizeste-lhe alguma coisa? Perguntou a Catarina. Não, eu apenas recolhi os factos. Os factos? Sim. Não há nenhuma só mentira. Tudo está tal e qual se registrou. Catarina sorriu. Bom, pois já está. A verdade sempre vem ao de cima. Nessa noite estava sentada sozinha no meu pequeno apartamento no Porto. Pela janela via-se a paisagem noturna da cidade. Umas luzes tranquilas e quentes, diferentes das de Lisboa. Tocou o telemóvel. Era Gonçalo. Era a primeira chamada em 3 meses. Não atendi. No dia seguinte e no outro, Gonçalo continuou a ligar. Mas não atendi. Não tinha nada para falar. Ao quarto dia chegou uma mensagem. Matilde, desculpa. Por favor, atende o telefone. Li a mensagem e apaguei-a. Por favor, peço-te. Encontremo-nos uma vez. Desta vez, respondi. Não há motivo para nos encontrarmos. Já somos estranhos. Gonçalo não voltou a contactar-me. Passaram outros 3 meses. Tinha me habituado à vida no Porto. O trabalho no escritório ia bem, e os meus resultados eram constantes. Um dia estava a tomar um café com a Catarina numa pastelaria perto do escritório. Matilde, ultimamente tens a cara muito mais alegre. Sim. Quando chegaste ao Porto parecias muito esgotada. Mas agora tens vida. Obrigada, Cata. É graças a ti. Que dizes? É mérito teu. Nesse momento abriu-se a porta da pastelaria. Entrou um homem alto, de aspecto cuidado. Teria uns 30 e tal anos. Viu-me e sorriu. Menina Matilde? Oh, Shim, eu Tomás. Na semana passada consultou-me sobre o incêndio. Ah, sim, é verdade. Era um cliente que tinha assessorado na semana anterior. Olá.
Que coincidência encontrá-lo aqui. Está ocupada agora? Não, não. Tomás hesitou um momento e depois perguntou: Já almoçou? Se não, gostaria que almoçássemos juntos? Queria agradecer-lhe a ajuda que me prestou. A Catarina deu-me uma cotovelada dissimulada. Matilde, eu vou-me já embora. Vemo-nos no escritório. Cata. A minha amiga foi-se embora a sorrir. Fiquei a sós com o Tomás. Se lhe parecer bem, almoçamos juntos? Sim, de acordo. Fomos a um restaurante próximo. O Tomás revelou-se uma pessoa muito agradável. Não me perguntou pelo meu passado. Centrou-se no presente. A Matilde faz o seu trabalho com muito esmero. Obrigada. Graças a si, recebi a indenização que me correspondia. Agradeço-lhe muito. É o meu trabalho. Ainda assim, obrigado. Outros peritos fazem tudo à pressa. Mas a menina preocupou-se com todos os detalhes. O elogio do Tomás fez-me sentir bem. Que agradável é sentir-se reconhecida. Ao sair do almoço, o Tomás perguntou-me: Poderíamos voltar a ver-nos? Não por trabalho, mas como amigos. Duvidei um momento. Havia pouco tempo que me tinha divorciado e não tinha a certeza de estar preparada para conhecer alguém novo. Mas o olhar do Tomás era sincero. Pense nisso com calma. Sem pressões. Sim, pensarei. Nessa noite, pela primeira vez em muito tempo, dormi com uma sensação agradável. A vida no Porto era diferente da de Lisboa. Ninguém me vigiava, ninguém me julgava. Simplesmente fazia o meu trabalho e vivia a minha vida, e isso encantava-me. Fazia meio ano do meu divórcio. Aquela tarde recebi uma chamada de Lisboa. Era a minha ex-cunhada. Matilde, de verdade que não sabes de nada? Do que fala? Do que aconteceu com o Gonçalo. De verdade que não sabias? O que aconteceu? A minha ex-cunhada suspirou. Despediram-no da empresa. Ah, estava a ser investigado por apropriação indevida e no final despediram-no. E o tema do seguro da mãe também está a ser investigado pela polícia judiciária. Tremiam-me as mãos, o envelope. Quando Gonçalo o abriu, eu já estava no Porto, por isso não sabia o que tinha acontecido depois, mas imaginava que aquele envelope não ficaria em nada. Matilde, fizeste-lhe alguma coisa ao meu irmão? Eu não fiz nada. Então, como aconteceu isto? Eu de verdade não fiz nada. Só recolhi os factos. Os factos? Sim. E tenho todas as provas, recibos, extratos bancários, tudo. Eu não queria vingar-me, só queria pôr um ponto final, de forma limpa. A minha ex-cunhada guardou silêncio um momento e depois disse em voz baixa: Desculpa, Matilde. Acho que nos portamos muito mal contigo. Não faz mal. Não. Não está bem. Eu também sabia, e olhei para o lado. Sabia que o meu irmão te tratava mal. Já são águas passadas. Matilde, estás bem no Porto? Sim, estou bem. Alegro-me. Sê feliz. Depois de desligar, olhei pela janela. A noite no Porto era tranquila. Uns dias depois, a Catarina disse-me a sorrir: Matilde, o teu ex-marido está num sarilho dos grandes. O que se passa? Despediram-no por apropriação indevida. E também se descobriu que saía com a farmacêutica, sabes? O pai da rapariga, que é o dono da cadeia de farmácias, soube que a filha saía com um homem casado e zangou-se muito. Rasgou todos os contratos com ele. Não disse nada. E o tema da apropriação do seguro da mãe dele também está a ser investigado pela polícia. Podem condená-lo. Matilde, foste tu, verdade? Assente. Como o fizeste? Um envelope. No dia do divórcio deixei-o no banco do passageiro. O que havia no envelope? Provas. O histórico da apropriação indevida, os indícios de infidelidade, a comparação de despesas médicas, tudo. A Catarina sorriu com admiração. Que espetáculo! Que forma tão limpa de te vingares! Não é vingança, Cata. É um ponto final. Um ponto final? Sim. Eu apenas recolhi os factos. Se o Gonçalo se afundou, é por culpa dele, não minha. A Catarina deu-me uma palmada no ombro. Tens razão. Não é culpa tua. Bem feito, Matilde. Nessa noite, pela primeira vez em muito tempo, pensei no Gonçalo. No momento em que lhe entreguei o envelope no tribunal. Ele deve ter pensado que eu não sabia nada. Uma mulher ingênua que, cansada de aguentar, se tinha rendido. Mas não me rendi. Só pus um ponto final. E Gonçalo, nessa noite, ao voltar para casa, teria aberto o envelope. O que é isto? No início ter-se-ia rido,
mas à medida que passasse as páginas, a sua expressão teria endurecido. O histórico do seguro da mãe, as transferências para a sua conta, as despesas do cartão, a comparação de despesas médicas e o golpe de misericórdia. 16 de abril de 2024. 21. Hotel. O dia em que a mãe dele desapareceu. Nesse dia eu procurava-a pelo bairro. Gonçalo estava num hotel. Com o registro de localização anexo não teria tido escapatória. E a última página. A fortuna que conseguiste vendendo a tua família. Agora assume as consequências. Gonçalo, nesse momento, ter-se-ia apercebido de que a mulher que ele julgava ter liquidado, na realidade, estava a liquidá-lo a ele. E que aquele envelope não era um simples papel de divórcio, mas a bomba que destruiria a sua vida. Não me interessava saber qual foi a reação dele. Não era importante. O importante era que eu já não estava presa a ele. Um mês depois voltei a encontrar-me com o Tomás. Desta vez não foi para almoçar, mas para passear na Ribeira. Matilde, como estás ultimamente? Bem. O trabalho corre-me bem. Alegro-me. Veste muito mais alegre do que na primeira vez que nos vimos. Sim. Nessa altura parecias carregar um fardo muito pesado. Assente. Sim. Nesse momento estava muito mal. E agora? Agora estou bem. Não, estou ótima. Oh, Tomás sorriu. Pois alegro-me. O importante é que sejas feliz. Caminhamos um bom bocado em silêncio, mas não era um silêncio incômodo. Pelo contrário. Era agradável. O Tomás não me perguntou pelo meu passado. Só sabia que estava divorciada, e não lhe importava o resto. Simplesmente via-me a mim no presente. E isso encantava-me. Nessa noite, ao voltar para casa, olhei para o telemóvel. Tinha uma mensagem de Gonçalo. Matilde, temos de nos ver, por favor. Li a mensagem e apaguei-a. Já não havia motivo para nos vermos. Uns dias depois, outra mensagem. Por favor, estou muito mal. Dá-me uma oportunidade. Também a apaguei. Que o Gonçalo estivesse mal não era culpa minha. Era pelo que tinha feito. Uma semana depois, Gonçalo veio ao Porto. Estava à espera à frente do escritório. Matilde. Parecia demacrado. Tinha a cara pálida e a roupa não era a de antes. O que fazes aqui? Tinha de te ver. Não temos nada de que falar. Vai-te embora. Matilde, por favor, só 5 minutos. Suspirei. O que queres? Fiz as coisas mal. De verdade. Desde que não estás, tudo se desmoronou. Isso não é culpa minha. Eu sei. É tudo culpa minha. Mas não podemos voltar a começar? Prometo que farei tudo bem. Olhei o Gonçalo nos olhos. Por quê? Dar-te-ei mais dinheiro. Dar-te-ei 5.000 euros por mês para as despesas ou o que tu quiseres. Não é um problema de dinheiro. Então o que é? De trato humano. Gonçalo ficou perplexo. Eu não precisava de dinheiro. Precisava que me tratassem como a uma pessoa, que me respeitassem, que me perguntassem a minha opinião, que me dessem a opção de escolher, que tivessem em conta os meus sentimentos. Mas se eu fazia isso? Não, nunca o fizeste. Gonçalo pareceu ficar sem palavras. Tu vias-me como uma ferramenta para cuidar dos teus pais, para fazer as tarefas domésticas, para te sentires superior. Não é verdade? Sim, é. Admite-o. Assim não o farás à próxima. Gonçalo baixou a cabeça. Desculpa. De verdade. Desculpa. Não quero ouvir as tuas desculpas. Só quero que te vás embora. Matilde, vai-te embora e não voltes a contactar-me. Virei costas e entrei no escritório. Não olhei para trás. Essa foi a última vez. Passou 1 ano. A minha vida no Porto é estável. O escritório vai bem e os meus resultados são constantes. E a minha relação com o Tomás também foi avançando pouco a pouco. No início encontrávamos-nos como amigos. Às vezes almoçávamos juntos, passeávamos, íamos ao cinema, e pouco a pouco começamos a apoiar-nos um no outro. O Tomás era o oposto de mim. Não era muito falador, era tranquilo e custava-lhe expressar as suas emoções, mas demonstrava-o com factos. Se me via cansada, trazia-me um chá quente sem dizer nada. Se estava agoniada, sentava-se ao meu lado em silêncio. Esse era o estilo dele. Não havia grandes palavras, mas sim atenções. E isso encantava-me. Um dia, o Tomás perguntou-me: Matilde, posso perguntar-te pelo teu ex-marido?
Só por curiosidade, como era? Duvidei. Não queria remexer no passado, mas o Tomás parecia sinceramente interessado. Era uma pessoa que não me via como a uma pessoa. Que não te via como a uma pessoa. Não. Via-me como uma ferramenta. Uma ferramenta para fazer coisas. O Tomás assentiu. Por isso te divorciaste. Deve ter sido duro. Foi muito duro. O Tomás pegou-me na mão. Matilde, eu ver-te-ei como a uma pessoa, não como a uma ferramenta. Essas palavras fizeram-me chorar. Obrigada, Tomás. É o normal tratar as pessoas como pessoas, não é? Junto ao Tomás, fui mudando pouco a pouco. Antes estava sempre pendente dos outros. Zangar-se. A se fizer isto? Incomodá-lo? A se fizer aquilo? Mas o Tomás respeitava tudo o que eu fazia. Matilde, o que jantamos hoje? Massa. Está bem, massa. Ou bom, comida caseira também estaria bem. Pois comida caseira, comemos o que te apetecer. Mas tu, o que queres comer? Eu? A mim sabe-me tudo bem se comer contigo. Assim era. Perguntava-me a minha opinião, dava-me a opção de escolher e apercebi-me da grande diferença que isso supunha. Isto é o trato humano. Passou 1 ano e meio. A Catarina propôs-me abrir outra sucursal. Eu seria a responsável. Duvidei, mas a Catarina confiava em mim. No final aceitei e 3 meses depois abrimos o segundo escritório do gabinete de peritagem Catarina R. no Porto. Um dia recebi uma chamada de Lisboa. Era Gonçalo. Matilde, por que ligas? Tinha de te ver. Não temos nada de que falar. Por favor, uma vez mais. A última. Suspirei. Para quê? Para te pedir perdão. Como deve ser? Não aceito as tuas desculpas. Matilde. Estou muito mal. Despediram-me. Perdi todos os meus clientes. Tudo se desmoronou. Isso não é culpa minha. Eu sei. É tudo culpa minha. Por quê? Dar-te-ei dinheiro. 5.000 por mês ou o que tu quiseres. Já te disse que não é um problema de dinheiro. Então o que é? De trato humano. Gonçalo ficou em silêncio. Continua sem entender. O que eu queria não era dinheiro, era respeito. Que me tratassem como a uma pessoa. Mas se eu te tratava como a uma, não, nunca o fizeste. Para ti eu não era a tua mulher, era a tua nora. A que limpava a casa, a ferramenta para cuidar dos teus pais. Não era uma pessoa. Por isso me divorciei. Não por dinheiro, mas por dignidade. Matilde, deixa de me ligar. Eu comecei de novo. Uma nova vida. Tens outro? Sorry. Isso importa? Não, só por curiosidade. Sim, tenho. Uma pessoa que me trata como a uma pessoa. Gonçalo guardou silêncio um momento, e depois disse em voz baixa. Bom, cuida-te, sê feliz. Tu também. Desliguei. Essa foi de verdade a última vez. Uns dias depois, jantando com o Tomás, ele disse-me. Matilde, ultimamente tens a cara muito luminosa. Sim, parece que tiraste um peso de cima. Sim, tirei-o de verdade. Ou que? O passado. O Tomás sorriu. Bem feito. O passado é apenas isso. Passado. Obrigada, Tomás. Por quê? Por estares ao meu lado. O Tomás pegou-me na mão. Eu também te agradeço por estares tu ao meu. Sorrimos juntos. E percebi. A felicidade não é algo grandioso. É uma relação em que não há ninguém por cima nem por baixo, mas sim respeito e consideração mútua. Isso é a felicidade. Passaram 2 anos. O escritório está consolidado e eu dirijo bem o meu trabalho como responsável. A minha relação com o Tomás também é boa. Um dia o Tomás perguntou-me: Matilde, casamo-nos? O quê? Casarmo-nos. Quero passar o resto da minha vida contigo. Duvidei um momento. A palavra casamento ainda me pesava, mas sabia que o Tomás era diferente. Tomás, podes prometer-me uma coisa? Ou quê? Trata-me como a uma pessoa toda a vida. Claro que sim, prometo-te. Sorry assente. Então casemo-nos. O Tomás sorriu radiante. Nessa noite, ao voltar para casa, olhei pela janela. A noite no Porto continuava tranquila, mas já não me sentia sozinha. Tinha alguém ao meu lado. Alguém que me tratava como a uma pessoa. E percebi. Não era o fim. Era o começo. O começo de uma nova vida.